lá, vamos ao segundo exercício da série. Bom, o que diz o exercício, né? Uma partícula se move em movimento harmônico simples, sabendo que a amplitude é de 300 milímetros e a aceleração máxima é de 5 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade máxima da partícula e a frequência do seu movimento. É um exercício parecido com o anterior que a gente fez, exceto pelas informações que nos foram dadas. O que a gente tem? Que o movimento é harmônico simples. Para movimento harmônico simples, né, na sua forma mais simplificada, a gente tem que o x de t ele é igual a uma amplitude A vezes o seno de ômega t. Até comentei já que em alguns autores, alguns professores, né, eles utilizam ao invés de seno, eles utilizam cosseno. No fundo é a mesma coisa, né? Como eu disse, você tem só uma defasagem no movimento, né, em relação a seno e cosseno, portanto, usar seno ou usar cosseno é na mesma. No estudo da vibração mais avançada, acaba sendo uma composição, né, de seno e cosseno, né, porque você tem uma movimentação mais específica, mais complexa, digamos assim, né? Então você tem uma fórmula mais complexa também. Bom, quais são as informações que ele nos deu, né? Ele deu que a amplitude é igual a 300 milímetros, que é 0,30, 300, né? Metros, é metro, né? Que não é menor que 1. Então, essa é a minha sugestão, sempre transformar aqui para você não se perder depois. E eu tenho que a aceleração máxima que foi dada é de 5 metros por segundo ao quadrado. Já está em metro, já está em segundo, não preciso fazer nenhum tipo de transformação. Bom, o que a gente tem aqui, né? A gente tem que é dessa expressão, se a gente derivar, eu vou fazer aqui em cima, eu já vou fazer, né? Eu já expliquei no exercício anterior, então não tem necessidade de a gente ficar explicando a mesma coisa toda hora, né? Então, derivando aqui, eu tenho o x ponto de t, que é o v de t, né? Que é igual à derivada disso aqui, derivada de ômega t em relação a t, né? É o ômega, vezes o que eu tinha antes, o a lá, né? Vezes a derivada de seno de ômega t, cosseno de ômega t. E, se eu derivar de novo, eu vou ter a aceleração, né? Então, eu vou ter aqui o x 2 pontos de t, que é igual ao v ponto de t, que é igual à aceleração de t. Então, ou seja, lá no estudo das vibrações, a maioria dos autores, o Shinji Hall, por exemplo, ele usa isso aqui, x ponto, x, né? V ponto também não é comum, mas como é a derivada de V, então eu estou fazendo a notação, é uma notação matemática, o ponto, ou duas linhas, que a gente estuda lá em cálculo, né? Isso aqui vai ser igual, então, a derivada de ômega t, então, é ômega, né? Então já tem um ômega ali, então fica ômega ao quadrado, vezes a, vezes a derivada de cosseno de ômega t, que é menos. Então vai ficar menos, né? Seno de ômega t. Então, aqui tem o menos, como eu comentei, né? O menos indica que a aceleração ela costuma ter um movimento diferente, né? O sentido diferente. O menos, né? Aqui na verdade é vetorial, né? Lembrando que a aceleração, deslocamento e velocidade são vetoriais. Então, ele indica só a direção do vetor. Então, quer dizer que quando o meu deslocamento está para lá, a aceleração tende a atrasar o meu movimento. Seria essa a ideia. Então, a aceleração ela tem esse papel contrário, digamos assim, ao deslocamento. Bom, o que nós temos aqui, né? Então, a gente já tem as equações, nós temos aqui a nossa expressão. A gente tem aqui a amplitude, que no caso é x máximo, e nós temos a aceleração máxima. Então, o que a gente tem, né? Para x máximo, x de t igual a x máximo, que é a amplitude, que vale também para a aceleração de t igual a aceleração máxima, igual a aceleração máxima, o que eu tenho nesse caso? Né? Se a gente for fazer aqui no cantinho, eu tenho aqui
o ponto médio, bloquinho aqui, M, e ele fica oscilando entre esses dois, né? Cada hora ele está num lugar. Então, ou seja, ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar aqui, né? Seriam os dois pontos que eu tenho aceleração em módulo, né? A gente tem que entender em módulo, quer dizer, que é o tamanho, né? Eu estou pensando só esquece a direção, né? A hora está para cá, a hora está para lá, né? A velocidade de deslocamento. O que importa é essa condição. Então, nessa situação, o que a gente viu, né? O que importa aqui é que a velocidade de t é igual a zero. Então, tanto nesse ponto de cima quanto no ponto de baixo, eu tenho velocidade igual a zero. Esses são os pontos-chave, né? Esse é o ponto-chave, digamos assim, da expressão. Então, eu vou olhar aqui para a minha expressão. Para x máximo, então, eu tenho aqui o valor, né? Olhando para a minha primeira equação, vou marcar ela aqui. Eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui e tenho essa aqui. Né? São as minhas três equações aqui. Como a gente viu, às vezes, né, acaba sendo redundante. O que vai acontecer? Eu tenho, então, que 0,30, lá da equação 1, né, vou colocar aqui entre parênteses, 0,30 é igual a 0,30 seno de ômega t. Opa! Para que essa 0,3 seja igual a 0,3 seno de ômega t, esse valor aqui tem que ser 1. Né? Então daqui a gente tira que seno de ômega t é igual a 1. E para que o seno de ômega t seja 1, né, se eu for fazer o círculo trigonométrico aqui, opa, falhou aqui a frente na minha mão. Se eu for fazer outro círculo trigonométrico aqui, o seno é y, o cosseno é x. Então quer dizer que eu estou nesse ponto aqui. Então o meu ângulo é esse aqui, 90 graus, né? Então quer dizer que aqui o ômega t ele equivale a π sobre 2. Essa é a informação que eu extraio aqui dessa primeira equação, né? Bom, usando então a segunda equação, eu vou ter 0, deixa eu colocar de 2 aqui só para a gente, né, não se perder, para ficar mais claro, né? Então, da equação 2, o que a gente tem? A gente tem, olhando aqui a equação 2, tá aqui, a gente tem ômega, ou melhor, velocidade é zero, né, para essa condição aqui. Então, 0 igual a ômega, que eu não sei, que é o que é pedido no problema, vezes a amplitude, que é 0,300, vezes o cosseno de π sobre 2. Ou melhor, não, olhando aqui embaixo. O cosseno de π sobre 2. Peraí, isso é isso mesmo? Olhando aqui, cosseno de π sobre 2. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou chegar com o seno de π sobre 2 é zero. Eu vou chegar à conclusão de que 0 é igual a 0. Então, não trouxe nenhuma importância para mim essa equação. Vamos para a terceira, que é a aceleração máxima, que eu tenho 5, então 3, né? Então fica 5 igual, aceleração igual, menos o ômega ao quadrado, que eu não sei, vezes a amplitude que eu tenho aqui, 0,30, 300, né? Vezes o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 vale 1. Então, daqui eu tiro que ômega ao quadrado, já vou pegar o módulo aqui, né? É igual ao módulo de 5 dividido por 0,30. Por que eu já estou falando de pegar o módulo aqui, né? Porque, como eu tenho menos do seno e cosseno, depois eu vou ter que tirar a raiz, vai ficar raiz de número negativo. Aí vai falar, não tem raiz, então quer dizer que não existe? Não, existe, é porque depende da posição, né? Se eu começar o movimento aqui embaixo,
o que é menos vira mais, o que é mais vira menos, então é só uma questão de posição, né? Então eu posso pegar um módulo aqui para fazer o cálculo do meu, só o valor de módulo, né? Do meu sistema aqui. Então, daqui eu tiro que o ômega é igual a 5, a raiz, né? A raiz do módulo de 5 dividido por 0,300. Então, ômega é igual 5,3 divide raiz. Então, ômega é igual a 4,082 radianos por segundo. E aí, fazendo a equivalência, né, o F vai ser o ômega dividido por 2π. Ou seja, o ômega é 2π vezes F, né? Então, só fazendo aqui direto. Então, fica 4,082 dividido por 2 dividido por π. Então, daqui eu tiro que o meu F é igual 2 divide, 3,14 divide a 0,650 Hz. Por que Hz? Que é ciclos por segundo. A diferença entre movimento harmônico e movimento circular é que um é circular mesmo, óbvio, né? Só que aí eu chamo de rotações por minuto, rotações por segundo, ou Hertz. E no movimento harmônico simples, ao invés de eu falar que é rotação, porque não é rotação, é movimento, né? Só que eu tenho um ciclo, assim como a rotação eu tenho um ciclo, né? Tá aqui, né? Um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, mas aí eu chamo de rotação. Como aqui o movimento sobe e desce, por exemplo, né? Pode ser torsional, mas sobe e desce. Então eu utilizo, ao invés de eu falar rotações, eu uso ciclos, mas a definição é a mesma, né? Bom, e aí o exercício, ele pede, eu até esqueci de colocar aqui, mas se a gente for voltar aqui na tela, né? Ele pede a velocidade máxima e pede a frequência do movimento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar mais essa para V de t igual a V máximo. Isso implica em quê? Bom, se a velocidade é máxima, eu estou nesse ponto. Então, implica que o deslocamento x de t é igual a zero e que o a também de t vai ser igual a zero. Então, ou seja, eu vou usar eu tenho que ter noção, eu tenho que entender, né, o mecanismo aqui, né, para poder fazer essas relações. Esse é o bizu, vamos dizer assim, do exercício, né? Bom, então vai ficar, olhando aqui para a minha equação, a equação 1, a equação está aqui, então vai ficar 0 igual a amplitude vezes o seno de ômega t. Bom, aqui de novo, né, eu tenho uma multiplicação literal, no caso, né, a e seno de ômega t. O a eu até tenho o valor, né, foi dado, então não é variável, né, não é desconhecido. Então 0,3. Bom, se aqui eu já sei, né, que é eu já sei que é um número diferente de zero, né, então só pode ser o seno de ômega t, daqui eu tiro que o seno de ômega t é igual a zero. Para seno de ômega t ser zero, eu estou nesse ponto aqui, nesse ângulo aqui embaixo, né, estou nesse ângulo aqui, então quer dizer que aqui implica que o ômega t é igual a zero. Aqui a gente tem que estar trabalhando em radianos, obviamente, né? Bom, o que vai ficar então? Essa é a informação importante que a gente tem. Pegando a segunda aqui, a gente tem que V máximo, que é o que eu estou buscando agora, vai ser igual a ômega, que a princípio eu não tinha, mas agora eu já tenho esse valor aqui, né? Vou até marcar ele aqui. Ômega vezes o A 0,3 vezes o cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. Então, como que vai ficar?
A velocidade máxima é igual ao ômega, que eu já calculei, 4,082 vezes 0,3. Daqui então, V máximo é igual, só para a gente calcular os valores, né? 4,082,3 vezes velocidade máxima 1,225 metros por segundo. Então essa seria a velocidade máxima. Então o exercício, voltando aqui para a gente conferir se a gente calculou tudo, ele pede a velocidade máxima aqui e pede a frequência do movimento. Então a gente calculou, no caso você pode informar tanto em ômega, né, frequência angular natural, que a gente chama lá, né, depois de frequência angular natural, ou de frequência simplesmente, né, aí sim hertz, aqui em radianes por segundo, e a velocidade 1,25. E assim a gente resolve o exercício. Beleza? Um abraço e até a próxima.